Os tubos acrílicos são amplamente utilizados quando você precisa de transparência e alguma peça que você possa ser usinada. São muito utilizados como visores de fluxo, visores de níveis, visores de passagem de qualquer tipo de produto, pelas suas características inertes a contaminações e pelas suas características de resistência mecânica e química. Então essas são as principais vantagens dos tubos acrílicos contra os tubos de outros plásticos. Perfeito. A grande vantagem é a transparência, lógico, o grande diferencial é a transparência e a sua facilidade em usinar, colar. Os tubos, por exemplo, de policarbonato também podem ser transparentes, também são transparentes. Sim, mas são aplicações um pouco mais específicas, principalmente pelo seu custo mais elevado em relação ao acrílico. O policarbonato tem mais resistência mecânica, né, do que o acrílico, mas você não tem tanta facilidade, porque não é um produto muito específico, inclusive um produto não tão comercial. Vale a pena falar um pouquinho mais da resistência química dos tubos acrílicos. Então, as propriedades dos tubos acrílicos acrilresinas, que são fabricados pelo processo CAST, eles são quimicamente inertes, né? Então eles podem ser comparados às normas biomédicas, as mais extremas, tá? Quando nos referimos a alimentos, eles são praticamente inertes, certo? Inclusive certificados para isso. Vamos então falar dos tipos de tubos acrílicos disponíveis no mercado. Você encontra no mercado basicamente dois tipos de tubos de acrílicos, os sem costura e os com costura. Os sem costuras podem ser divididos em tubos centrifugados pelo processo CAST ou os tubos extrudados. A grande diferença entre os dois são as propriedades químicas, mecânicas e resistência à temperatura. Os tubos com costura são originados através do processo mecânico de termoformagem, né, de chapas de acrílico, onde você perde um pouco nas características e resistências mecânicas em função da colagem na costura, né? Então você tem uma grande vantagem utilizar tubos sem costura em função da resistência mecânica e temperaturas, né? A gente poderia comentar sobre as diferenças principais entre os tubos centrifugados pelo processo casting e os tubos extrudados. As grandes diferenças estão nas propriedades químicas e mecânicas, né? Só para exemplificar, os tubos pelo processo CAST, eles suportam temperaturas em torno de 70 a 75 graus contínuos, né? Depende muito de espessura e diâmetro, enquanto os extrusados não ultrapassam 60 graus de resistência, né? As propriedades químicas também são muito importantes, são bem diferentes. Enquanto os extrusados são muito mais sensíveis ao ataque de alguns elementos, os tubos CAST são muito mais resistentes, né? E a pressão de trabalho? A pressão de trabalho é muito importante. Se você comparar um tubo de acrílico CAST com um tubo extrusado, mesmo diâmetro, mesma espessura, mesmo comprimento, o tubo de acrílico CAST com certeza é uma vez e meia mais resistente à pressão do que o tubo extrusado. Qual a faixa de pressão dos CAST e dos extrusados? Isso varia muito, porque isso depende muito de diâmetro externo, diâmetro interno e comprimento, tá? E temperatura de trabalho. Só para exemplificar, a Acrilresinas produz um tubo de acrílico pelo processo CAST que é certificado para trabalhar em
indústria de petróleo a 20 a resistência de 20 kg força por centímetro quadrado. Né? Isso você não atingiria nunca com um tubo extrusado. Né? A resina produz uma vasta gama de dimensões de tubos, né? De diâmetros de 12 milímetros até 300 milímetros, com umas espessuras das mais variáveis, entre 3, 4, 5, chegando até a 12 milímetros de espessura. Então de 3 a 12? 3 a 12. Todos com comprimento de 2 metros, alguns, depende da espessura, a limitação é 1,5 metro. Né? A Resina trabalha com tubos de acrílico sem costura há 40 anos, né? Há mais de 40 anos. E é certificada Petrobras, Senem e vários outros órgãos para fornecer tubos, desde visores de níveis até colunas de destilações completas, equipamentos completos como coluna de destilação ou equipamentos para ensaio tanto na indústria de petróleo como na indústria química ou várias aplicações, né? Onde a Resina pode fornecer desde o tubo com flange simples ou entrada, saída, com rosca, sem rosca, visores de nível, pontos de tomada de amostras. Então, desenvolve qualquer tipo de projeto. Então não é só o tubo, é o projeto, a solução, solução que completa. envolve o tubo. Exatamente, a solução completa. É o grande know-how da Resinas, fornecer a solução completa para cada projeto, inclusive auxiliando tecnicamente nas especificações. A Resinas é o único produtor de tubos de acrílicos do Brasil? A Resinas é o único produtor de tubo de acrílico no Brasil e, inclusive, é um dos 2 únicos produtores de acrílico pelo processo CAST na América do Sul.